temor a Deus? Será que é só entrar aqui e louvar a Deus? Será que é só entrar aqui e pedir: Deus, me dá um carro, uma casa, me dá isso, me dá aquilo? Porque a terra está de luto. E a promessa é que Cristo virá buscar a sua igreja. E como que Cristo agora, se ele bater nessa porta aqui hoje, se ele bater em muitas igrejas, como ele vê a igreja hoje? Ele olha e diz assim: olha lá, está muito tempo na minha casa, quanto tempo está lá, mas ainda não mudou. O meu Espírito Santo ainda não está nele, não está nela. Por quê? Porque ainda não dá lugar para as coisas do Espírito, só para as coisas da carne, só porque é ruim. E nós não devemos ser assim. Todos os tempos da Bíblia você vai ver os profetas brigando pela mesma coisa, querendo que o povo volte para Deus. Aí nós vamos olhar aqui, porque não vai dar tempo, que no capítulo 3 ele vai dizer uma coisa: por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, como os animais do campo, com as aves do céu, e os peixes do mar perecem. Você vai ver que nesse texto há uma coisa profunda, que o pecado ele não atinge só a sua vida, ele atinge até os animais, até o mundo é atingido pelo pecado. Nós vamos ver a devastação da terra como está hoje. Se você olhar o grau de poluição que há na terra, os animais morrem. Cientificamente falando, os animais eles foram colocados na terra por Deus. Os animais são de Deus, mas o pecado ele chega a uma extremidade tão grande que os animais da terra, até eles perecem por causa do pecado. Eles perecem. E quando nós estamos nesse texto que não há nem amor, nem verdade, nem conhecimento, nós vamos ver uma coisa: lá na doutrina, na cultura judaica, no livro de Deuteronômio 6, no versículo 4, no capítulo 6, versículo 4 e 9, vai dizer que o homem de Deus e a mulher de Deus naquela época tinha que ensinar o seu filho a andar na lei de Deus, ensinava na sua própria casa. Por isso eu aprendi uma coisa aqui no Jesus, o pastor: seu ministério tem que começar na sua casa. Glória a Deus. Se seu ministério não começar na sua casa, como é que você vai querer guiar as coisas na casa de Deus? Agora olha só, é com sabedoria que a gente constrói uma casa. Uma casa é feita de um dia. A casa é feita por um tempo. E esse tempo, muitas das vezes, você vai lá e tentar licenciar a casa. Por que tem cristão que não permanece na presença de Deus? Porque não se alicerça, não está procurando o verdadeiro Cristo, está procurando o benefício de Deus. Entra só, eu quero e me dá. Mas nunca esqueceu da sua vida espiritual, dizendo: Senhor, me prepara para o dia de amanhã, eu não sei. Pode acontecer um vento, uma coisa mal, e eu posso estar preparado e a casa pode ser derrubada, porque na minha lei só pensa nas coisas da terra. Só foca nas coisas da terra. Agora, amada igreja, veja bem, isso não é um prejudicamento só da vida do povo, é um prejudicamento da minha vida. Nós todos estamos no mesmo barco, porque quando Deus enviava os profetas, e quando Deus julgava o povo, Deus mandava os profetas para o cativeiro junto. Está pensando que Deus se separava? Não, Deus não faz. Peraí, Senhor Deus, eu falei que nessa terra o povo seria julgado, eu vou levar os sacerdotes e os profetas juntos para dar exemplo. Aonde estavam os profetas que nós conhecemos? No cativeiro. E lá no cativeiro não deixaram de adorar Deus, não, eles se rebelaram contra Deus. E hoje você vem numa cadeira dessa, você se arruma para vir para a igreja, você tem tempo para adorar a Deus, você reclama. Agora você imaginou agora se acontece uma guerra entre os países e nós vamos levar esse lado para outro país? Será que você vai ter tempo para se arrumar? Será que você vai ter tempo para reclamar? Você vai sofrer como o povo judeu sofreu. E o Deus dos judeus, o nosso Deus que nós conhecemos, deixou eles passar por aquela prova. Por quê? Perdeu as três coisas essenciais: a verdade, o amor e o conhecimento. Perdeu essas três coisas. Pode parar. E nós vamos ver que no capítulo 4 ele vai dizer assim: todavia ninguém condena e ninguém repreenda, porque o teu povo é como um sacerdote, os pais os acusam. Essa palavra acusa
me chamou a atenção. E eu fui estudar acerca disso. Por quê? Porque havia uma contenda tão grande naquela época que eles discutiam com o sacerdote e eles não tinham mais direção. O sacerdote, por ele ser um homem de Deus, ninguém podia chegar a contender com o sacerdote. Ninguém poderia chegar a profanar ou se levantar contra o sacerdote de Deus. Mas por causa do pecado, porque o sacerdote não tinha visão, eles discutiam. Aí Deus compara o sacerdote igualmente ao povo. Aí Deus fala assim, acerca do sacerdote, que o sacerdote é igual ao povo. Mas Senhor, Deus tinha levantado o sacerdote para ser separado. Deus tinha levantado o sacerdote para ser santo. Deus tinha levantado o sacerdote para abençoar o povo. Mas como se o povo estava em pecado, o sacerdote estava em pecado. A pior raça que tem é aquele que não quer aceitar a palavra de Deus. Amada igreja, é difícil ouvir isso e não prestar atenção em uma coisa importante. Quando a verdade ela vem, quando nós tratamos de dizer a verdade, mexe no seu coração. A emoção vai embora. Vai embora a emoção. Nós temos que lidar com a razão. Porque o diabo ele mexe com a razão. Quando os nossos filhos ou alguns parentes nossos estão lá jogados na cachaça, jogado na droga, aquilo ali não é emoção, é razão. Você tem que olhar para aquilo e falar: meu Deus, tem muitas pessoas que dizem assim, está ali porque quer, mas será que é porque quer? Será que é porque quer? O diabo não brinca de si, ele não brinca. Qual foi a vez que nós vimos ele brincar? A primeira oportunidade que ele tem de ser com a vida, ele ia embora. E nós muitas das vezes brincamos com isso. Falta de responsabilidade no corpo de Deus. É muita falta de responsabilidade na nossa vida. Você que protege a sua casa, se a sua casa está, se você está em oração, se você está ali, você está igual um jovem, sendo protegido e Deus te protegendo. Mas se você anda relaxadamente, se você não está nem aí para a sua casa, se você não procura a proteção divina, olha que os seus vão perecer. O diabo entra. Sem a proteção, não tem como. Se você está escondido na sombra do Altíssimo, nada te toca. Porque só o Davi escreveu isso. Se os meus inimigos vêm contra mim, cairão um tanto à minha direita e o outro. Agora, se eu não estou protegido por Deus, o que acontece comigo? Então eu preciso dessa proteção de Deus. Agora, igreja, nós temos que aprender isso. O sacerdote, muitas das vezes, foi rejeitado, o verdadeiro povo de Deus. Eu vinha conversando com o pastor. Eu falei: pastor, você está um texto bíblico de profeta Samuel, ele fica triste quando o povo pede um rei. Samuel vinha dentro do povo, vinha ajudando o povo, e aí o povo do nada começa: nós queremos um rei. O povo é assim, não pode ver nada nos outros, porque é a mesma coisa. É guiado por vento de qualquer doutrina, não aguenta ver nada que quer. Aí Samuel, homem de Deus, estava ali para ajudar o povo. Sabe o que acontece? Eles rejeitam Samuel. Aí Deus fala para Samuel uma coisa importante que eu falei para o pastor hoje. Deus fala para Samuel: Samuel, fique em paz. Porque quando o povo rejeitou você, Samuel, rejeitou a mim. Quando você rejeita o verdadeiro homem de Deus, você rejeita o próprio Deus. Isso que eu falei para o pastor: pastor, quando você estiver orando, quando você estiver com a responsabilidade que Deus te deu, aquele que for contra o Senhor vai ser contra Deus. É provável. Toca em Moisés. Quer tocar? Que merecer. Quer ficar com lembra? Mas hoje é novo testamento. Não pode. Quem lembra de Ananias e Safira? Por enganar o Espírito Santo. Então tem coisa que nós não podemos brincar. Já naquela época, o sacerdote ele estava entregue para o povo. Porque o sacerdote ele vive do quê? Agora eu vou entrar numa questão muito importante, que muitos na igreja desprezam: o dízimo. Naquela época, não era que nem hoje, que nós todo mês recebemos nosso dinheirinho, damos a nossa parte, ou damos uma oferta. Naquela época era de 7 em 7 anos, porque alguns tinham colheita, tinha que esperar crescer, tinha que esperar nascer. Mas o sacerdote vivia daquilo que o povo dava. Que o povo. Agora veja bem, o sacerdote, ele está aqui, a oferta que o povo trazia, o próprio sacerdote ali,
sacerdote te abençoe. A bênção só pode vir através do sacerdote. Agora olha só, o povo estava em pecado, estava fazendo tudo que era ruim, estava tudo fazendo que não presta. O sacerdote vendo aquilo, o que ele tinha que fazer? Combater o pecado. Mas o que ele fez? Entrou em comum acordo com o povo. Por isso que eu falei com o pastor, pecado em primeiro lugar. Se não combater o pecado da igreja, se tiver aqui embaixo, sobe para cima. E o sacerdote é santo. Sacerdote aqui não é apenas um lugar para sentar e ter com você. Aqui é um lugar santo. E aquele que vai abençoar a sua vida, o sacerdote, ele tem que ter comunhão com Deus. Não é com o povo. O povo é diferente de comunhão com o sacerdote. Mas naquela época, Oséias viu que o povo estava contendendo com o sacerdote. Deixa eu olhar para mim a cena do pastor. Se alguém tentar contender, pastor, o que faz? Vou entregar na mão de Deus. Quando contende com o verdadeiro sacerdote, contende com Deus. Aí depois vem o pastor, vai vir reclamando. Pastor Luiz, foi uma prova. Você lembra, né? Que você compreendeu? Realidade pura. Porque se você toca nos vasos de Deus, você está tocando em Deus. Aí sabe o que o Samuel disse? Ou alguns homens da Bíblia dizem: se eu cair na mão de Deus, se eu cair na mão dos homens, Deus me tira. Se eu cair na mão do diabo, Deus também me tira. Mas se você cair na mão de Deus, quem vai lá te tirar? Então pare e pense. Para de rejeitar o nome de Deus. Para de ouvir instruções erradas. A primeira coisa que tem que ser combatido na casa de Deus é o pecado. Porque Jesus falou: o cativeiro de pecado acabou. Todo aquele que me conhece é livre do pecado. É livre. Você pode andar livremente, mas a escolha é sua. E o sacerdote vinha fazendo a mesma coisa. Aí, sabe o que eu vejo? Muitas igrejas: mas não é isso que falar? É sim. Sabe por quê? Quando o sacerdote é ladrão, rouba, quando o sacerdote faz um monte de coisa, o povo abençoa o sacerdote. Mas quando ele é homem de Deus, ele é rejeitado. Quando ele é homem de Deus, ele é acusado. As pessoas ficam dizendo: não, esse pastor aí, se Deus escutar uma coisa para ele, quando ele faz a obra de verdade, aí o que acontece, meu amado? Deus não vai te abençoar. Antes de você meter a mão no seu bolso, antes de você querer dar qualquer oferta, Deus vê primeiro o seu coração. Deus vê primeiro a sua intenção. Se você entrou aqui querendo fazer um voto com Deus, Deus vai honrar o seu voto. Porque onde tem sacerdote santo, Deus honra o voto. Aonde tem homem de Deus, tem cura, tem milagre. Onde tem homem de Deus, tem mudança. Mas aonde não tem, só tem palhaçada. Agora, igreja, glorificar o nome de Deus, dá um aleluia, dá um glória. Isso são coisas que o Espírito Santo de Deus vai te impulsionar, mas da minha carne não vai te impulsionar a fazer isso. Agora, a verdadeira palavra genuína é que você venha se converter do seu mau caminho. A verdadeira palavra é que você venha se converter. Por quê? Se eu não tiver essa responsabilidade como profeta de dizer que o mundo aí fora já está perdido, e se você seguir a verdade do mundo, a mentira do mundo, você vai perecer, eu estou sendo negligente com a palavra de Deus. E eu não estou aqui para atacar a minha ninguém, porque eu estou sujeito às mesmas coisas. Nós somos seres humanos. A lei é para todos, não é só para aquele que ouve, para aquele também que ensina, aquele que fala. Por isso é escrito isso: não sejais muito de vós mestres, sabendo que o duro juízo é para aquele que ensina, aquele que fala aquilo que não vive muitas vezes. Falar é fácil, viver é mais difícil. No culto de libertação que eu conheci hoje, qual é a palavra, irmão? É que Deus está no barco e a tempestade vai passar? Vai. Mas se não estiver encaixado na palavra, vai continuar na mesma vida. Quebrou o mandamento de Deus? Quebrou Deus. Deus não tem como te abençoar. Por isso que lá em Malaquias, quando Deus fala do dízimo, eu senti a presença de Deus hoje que nós estávamos falando do dízimo. Deus fala assim:
Aí você vai para a casa de Deus perecendo. Então, se você deseja o melhor, dá o melhor para Deus. Como que eu vou vir? Aí a Bíblia ensina bem claro: trazei, como diz, na casa do tesouro, para que haja na sua casa, na sua vida, as janelas do céu venham se abrir, você venha ser abençoado. Para isso acontecer, nós temos que talvez parar só de preocupar com a nossa casa. Porque tem pessoas que assim, viu um comercial na televisão, viu uma televisão de 42, de 50, vamos lá fazer um voto, pastor, vou fazer essa televisão, Deus abençoe. Deus nem abençoa, mas na hora de dar seu dízimo, você está chorando. Na hora de dar sua oferta, pegar uma tia lá, do real e a massa, ó Deus, você vai puxar bem mais. Mas a televisão custa o olho da cara. Mas a televisão é caríssima. Oh Deus, porque o sentido da tua palavra que é o melhor. Ah, e para minha casa é o pior. Por isso que Deus falou: primeiro, cuidado, não é tempo não. Por isso que tem coisa na mão de crente, Deus sopra. Compra roupa e não se aquece. Compra comida e nunca está satisfeito. E o pouco que tem, Deus sopra. Deus, não é o diabo não. Deus sopra para aprender a ensinar a palavra de Deus. No livro de Oséias, o que mais implica, profeta? Olha só, essa palavra aqui, ó, no capítulo 5, diz que por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mão. Ou seja, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitas o conhecimento. É o que eu disse. Havia a lei de Moisés, havia o conhecimento de Deus, mas o povo não deu ouvido à lei de Moisés. Aí ele vai dizer algo mais importante ainda: para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esquecesse da minha lei do teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. E uma coisa que o Adriano disse aqui agora, ao dar uma palavra, todo mundo gosta de honra, glória, ninguém gosta de ser envergonhado, todo mundo gosta de, Deus me exaltou. Mas tem momento que Deus transforma a honra em vergonha. Olha só, vamos acompanhar comigo esse texto do capítulo 7. Quanto mais estes se multiplicam, tanto mais contra mim pecam, e eu mudarei sua honra em? Mudarei a sua honra em? Agora tem gente que fala: Deus não envergonha ninguém. Deus envergonha, igreja? Envergonha? Fica com Deus para ver se Deus não envergonha. Não envergonha? Então esse texto aqui, sabe o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse texto aqui. O Rafael falou para trazer esse texto, porque ele não conta. Deuteronômio 8: e eu te levei para o deserto, e te deixei ter fome, e te humilhei, para saber o que estava no teu coração, se me serviria ou não de todo o coração. Glória. Deus conhece ele e você. E olha, Deuteronômio 8: não diga no teu coração que a tua força, a força do teu braço adquiriu a tua riqueza, porque quando aumentar o teu ouro, tua prata, os teus carros, quando aumentar tudo que tens, lembra do justo do Senhor e não eleve o teu coração. Deus está dando um recado: olha, quando você tiver tudo, não diga que foi você não. Você levanta porque eu permito. Tá? Você está aqui porque eu te trouxe. Então é eu que faço na sua vida, não é Deus. Jó precisava ser curado, homem rico, mas ele era fiel a Deus, sincero, temente às qualidades de Jó. E Deus deixou que o inimigo tocasse tudo dele. Aí tem gente que se gaba, estou protegido, se auto-eleva, enche o orgulho com Satanás, porque o orgulho não é de Deus. Uma pessoa que diz que tem orgulho da outra tem que prestar atenção na palavra orgulho, porque quem trouxe o orgulho é o próprio diabo. Uma pessoa orgulhosa nunca pede perdão para outra. Uma pessoa orgulhosa nunca é humilde. Se você olhar no dicionário, se você vai lá saber o que é orgulho, não tem nada a ver com Cristo, tem a ver com o diabo. Diabo é orgulhoso. Ele diz: eu vou subir até os céus, estabeleceu o meu reino acima de Deus. Uma pessoa se alta, primeiro que
dias tão difíceis. Temos caminhado na terra para fazer a obra. E nós estamos vendo as pessoas se entregando mais e mais à prostituição, ao pecado, à mentira. A palavra de Deus está difícil. Vou finalizar. Oséias 5 e o capítulo 4. 5 e 4 de Oséias. Vai dizer uma coisa importante. Deus revelou para Oséias: o seu proceder não lhe permite voltar para o seu Deus, porque o espírito de prostituição está no meio deles e não conhece o Senhor. Aí no livro 5:6, eles irão com seus rebanhos, o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Não o acharão. No tempo eles foram comprar Deus. Por que eu entrei nessa palavra? Porque Deus falou para mim que tem pessoas que acham que pode comprar Deus. Estou dando, Senhor. O Senhor tem obrigação de me dar. Ah, Senhor, mas eu levei lá. Eu fiz lá, Senhor. Deus vai te dar quando Ele quiser. Pode um caco com o tendeiro coleiro, ou o barro dizer para o oleiro: o que você está me fazendo? Não, então ninguém pode contender com Deus. Deus te formou. Quem te fez foi Deus. Então você faça para Deus e espere Deus te recompensar, porque a recompensa maior vem de Deus. Não fique esperando que alguém te recompensa. Não fique esperando que as pessoas venham te bajular, que as pessoas venham fazer por você. Se você fez alguma coisa para Deus, quem vai te recompensar é Deus. Agora, acerca da nossa casa, vamos finalizar. Todos nós estamos preocupados com filhos nas drogas, família destruída. Todos nós estamos preocupados com isso. A não ser que tem pessoas que vivem na casa de Deus, sabe que a família está destruída, vai preferir pedir um carro. Tem pessoas que é assim, né? Ó Deus, eu escuto a minha necessidade. Meu filho às vezes está na droga, mas ele prefere pedir um carro. Tem gente assim. E Deus falava para mim acerca da igreja hoje. A igreja, todas as igrejas, falta verdadeiro, pastor. Falta o homem cair em si, que ele é dependente de Deus. E que para glorificar o nome de Deus, nós temos que andar reto, sincero na presença de Deus. Aí sim nós veremos o poder de Deus. Nós veremos a glória do Senhor na nossa vida. Porque a Bíblia diz: seria alguma coisa impossível a Deus? Nada é impossível a Deus. Mas se Deus só pode fazer alguma coisa na sua vida se você abrir seu coração. Deus só pode fazer alguma coisa na sua vida se você se comprometer realmente. Aí Deus vai abrir a janela do céu. Deus vai entrar na tua casa. Deus vai mudar o seu cativeiro. Você vai glorificar a Deus. Você vai andar com um cântico de Deus na sua boca, dizendo: Senhor, tu és o meu marido, o Senhor libertou a minha casa. Deus me exaltou, não é que eu pedi a Ele. Mas para isso você tem que se entregar para Deus. Aí os homens hoje em dia ficam tímidos. Você não tem que ter timidez. Não se trata do Deus de Israel. Ele quer uma intimidade com o seu povo. Vocês que estão aqui hoje, que foram separados, trazidos pelo Espírito Santo, quando Deus separa alguém, quando Deus chama alguém, é porque Deus tratou aquela pessoa como especial, é porque Deus ama aquela pessoa, porque o mundo é grande. Você tem que ver isso. E se Deus te escolheu dentro do tamanho desse mundo, é porque você é especial para Deus. Se Deus te separou, meu amado, é uma honra. Por isso, nós temos que prestar atenção no livro de Hebreus, as verdades que são ditas. Para de se levar por qualquer meio de doutrina, qualquer coisinha. Surgiu um curandeiro, já quer ir lá. Deixa Deus curar a sua vida. Deixa Deus trabalhar no seu interior. Deixa Deus te mostrar que Ele pode fazer aquilo que você não pode fazer. Porque quando nós acreditamos em Deus, nós fazemos igual a Ana. Está me humilhando, Senhor. Mas estou orando. Senhor, ela tem os dela, eu ainda não tenho, mas eu creio que vai chegar. Senhor, até o meu marido não me compreende, mas o Senhor me compreende. Agora, quando chega aquela barriga, ela canta. O verdadeiro cante é quando você passa pela humilhação
e vem a exaltação de Deus. Aí Deus vai te mostrar que Ele é na sua vida. Deixa Deus te revelar. Deus tem várias maneiras de se revelar ao homem. Sabe por quê? Sabe como Deus se revelou a mim? 2 irmãos mortos no tráfico de droga, 18 amigos em um ano no Rio inteiro. Minha mãe chegou a pesar 35 quilos com pneumonia. Deus se revelou para mim: até quando, filho? Ficar no coração duro? Até quando você vai achar que pelas suas forças vai chegar a algum lugar? Mas quando eu comecei a buscar Deus mudou a minha vida. Ninguém contou para mim isso. Eu vivi. Eu não tive que ouvir o conselho de ninguém, porque eu vivi. Então preste atenção. Deixa Deus trabalhar. Existem causas que Deus não operou ainda, porque o tempo é dele. O sol só sai quando Deus quer. A chuva só vem quando Deus quer. E mesmo assim você reclama: ô Senhor, mas está muito sol. Ô Senhor, mas para que chuva? Mas para que muito frio? A terra é de Deus. Deus sabe a medida certa da tua vida. Para de se preocupar com amanhã, porque amanhã pertence a Deus. Deixa Deus trabalhar. Amém, igreja? Que nós possamos se apegar a mais. Tem mais coisas.